A superfície congelada do polo pode esconder uma passagem para um mundo dentro do nosso na superfície? Há quem acredite que a resposta é sim. A teoria da Terra Oca diz que a Terra não é derretida por dentro. A Terra é oca. E suspenso no oco da Terra há um Sol interno. Surpreendentemente, a noção de uma Terra oca tem o crédito científico de um dos fundadores da moderna astronomia. A ideia de que a Terra pode ser oca, como noção científica, vem desde o astrônomo Edmund Halley, que é mais conhecido por seu cometa. Em 1691, ele apresentou à Sociedade Real de Londres sua hipótese de que a Terra é oca e contém várias pequenas esferas por dentro, como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Ele cogita isso por um motivo muito prático. O polo magnético da Terra se move um pouco para o oeste a cada ano. E sua ideia era de que nossa esfera externa tem esferas internas que se movem independentemente da externa. Ele também sugeriu que essas esferas internas poderiam sustentar a vida. Em 1818, o ex-capitão do exército americano John Clive Sims Jr. anunciou que havia grandes aberturas em cada polo, onde poderíamos entrar no interior da Terra. Com Sims, a ideia de uma Terra oca fica ligada à exploração do polo. Nessa época, ninguém tinha visto a Antártida ainda, por exemplo. A teoria da Terra Oca capturou novamente a imaginação do público em 1864, com o lançamento do segundo romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O romance leva um guia islandês, um professor e um jovem para o centro da Terra. Viagem ao centro da Terra poderia ser chamado de Viagem ao Centro da Geologia. Geologia e paleontologia eram assuntos muito polêmicos no início da década de 1860 e há muita discussão sobre isso no livro. Mas enquanto Verne popularizou a ideia de que formas de vida extintas podem ainda existir dentro da Terra, outros imaginam que a Terra contém civilizações subterrâneas avançadas. Supostamente eles têm tecnologia avançada. Eles têm armas a laser e armas especiais. Têm até discos voadores e outras naves. Mas há alguma evidência de que afirmações tão fantásticas sejam verdadeiras? E alguém já foi ao mundo dentro da Terra? Teóricos da Terra Oca dizem que sim, que um desses exploradores foi ninguém menos que um pioneiro polar famoso, o almirante Richard E. Byrd. Nos anos de 1920, Byrd foi notícia no mundo voando sobre o Polo Norte e se tornando o primeiro homem a voar sozinho por cima do Polo Sul. Mas teóricos da Terra Oca acreditam que o famoso explorador foi mais além, que em 19 de fevereiro de 1947, o almirante Byrd pilotou um avião através de um buraco próximo ao Polo Norte até o interior da Terra. Uma nave como um disco voador assumiu o controle de seu avião, com um tipo de raio de tração. E eles o aterrissaram próximo de uma cidade, no interior da Terra. A mensagem que tinham para nós era que eles se consideravam os guardiões desse planeta. E disseram: a gente não aprova o seu uso de armas nucleares. Nós tínhamos acabado de explodir 2 cidades no Japão poucos anos antes. Então essa foi a mensagem que ele recebeu. Mas quando chegou a Washington, fizeram disso um grande segredo. Um segredo que não devia ser contado. Alguns dizem que o próprio almirante Byrd contou sobre esse voo à Terra Oca detalhadamente em seu diário secreto, publicado nos anos 90, quase 4 décadas depois de sua morte. Mas céticos dizem que o diário é uma fraude
e apontam que em fevereiro de 1947, na época em que o almirante supostamente visitou esse outro mundo debaixo do Polo Norte, ele fazia parte de uma grande exploração naval de 4.700 homens, chamada de Operação High Jump, a 19 mil quilômetros de lá, perto do Polo Sul. Mas a inclusão de Burt nessa imensa operação militar no Polo Sul pode ter sido meramente para acobertar? Algumas pessoas dizem que foi. E que isso permitiu que ele fugisse para o outro extremo do planeta sem ser percebido pela mídia. Dizem os boatos que o almirante Burt encontrou um mundo de máquinas voadoras e de pessoas mais avançadas que nós. Poderia mesmo haver grandes espaços abertos dentro da Terra onde viveriam civilizações avançadas. Deuses extraterrestres podem ter vindo à Terra séculos atrás e escondido evidências de suas jornadas dentro de cavernas e túneis. Talvez só estejamos na superfície dos mistérios subterrâneos de nosso planeta. Se for assim, que pistas de nosso passado distante podem ainda estar escondidas na escuridão, esperando ser encontradas? Existe uma agenda para a humanidade. Há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com Heinrich Himmler. E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, o Ahnenerbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Ahnenerbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Ahnenerbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Werner von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial.
Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se Von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Wernher von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que Von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, Von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam Von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de Von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que Von Braun tinha um trabalho ultra secreto. O ex-tenente-coronel do exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena.
Corson afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras óticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo? Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é, até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é, a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade.